prazer estar aqui no fórum, que eu já venho há anos participando com o ex-ministro João Paulo Veloso, Raul Veloso, Fernando Veloso, todos os Velosos estão aqui hoje. E eu já conheci os Veloso há anos, né? João Paulo, Raul, Fernando, e agora filhos, etc, etc, etc. E, caro prefeito também, é um prazer estar aqui ao lado dos melhores prefeitos hoje que nós temos no Brasil. Já estive em Salvador recentemente, realmente admiro muito a sua performance lá, prefeito. Senhores presentes, caros amigos, ministro Marcílio, Marco Moreira, como também Zé Luiz Albuquerque está aqui, Cunha, Luiz Roberto Cunha, ex-presidente aqui do BNDES, o Pio, meu amigo Forma, todos presentes aqui, conhecidos. O Paulo Rabelo, infelizmente, não pôde estar aqui, ele está viajando, mas daqui a pouco vamos ouvir o que o Paulo vai dar de mensagem. O Paulo é o senhor mensageiro, ele consegue dar as mensagens certas nos momentos certos. Bem, ao abrir o fórum aqui, eu quero só tentar sumarizar alguns aspectos que nós estamos vivendo hoje em termos de cenários macroeconômicos e também a participação do próprio banco no contexto atual. O tema aqui é bastante interessante, que envolve setor público, né, previdência, e hoje isso é praticamente o mote do nosso problema. Eu, pessoalmente, convivi anos, como também o ministro Marcílio, com o Raul Veloso, nesse cipual fiscal do Brasil, que não nos enforcou, mas está aí até hoje, né, ministro Marcílio? Nos enforcou o cipual da dívida externa. Isso aí realmente nos deu problemas enormes. 10 anos sem frequentar os mercados de capitais internacional, renegociando dívida externa, o país parou praticamente. Foi uma época que só quem viveu sabe dizer as dificuldades de tratar com credores externos. Tratar com credores internos é muito mais tranquilo, sob certo ponto de vista. Né? Uma vez eu estava no Banco Central, na área de política monetária e dívida pública, em 89, em pleno processo quase hiperinflacionário, me procurou o presidente do Citibank na época, a dizer que estava com receio de comprar os nossos títulos públicos, devido ao fato que a matriz estava pressionando muito, com medo do Brasil dar o default, em papéis domésticos. Aí eu falei, Alcides, não tem risco nenhum. Inclusive, essa semana, como tinha uma demanda ainda bastante forte para os nossos títulos, naquela época, mas a cada leilão de títulos primários, o mercado queria o yields maiores e prazos mais curtos, evidentemente. E tem uma solução. O Banco Central emite moeda, o Tesouro vende o papel na segunda, a gente recompra na quarta. Risco zero, porque é emissão em reais. Risco em dólar, óbvio, o país não emite dólar, o risco é outro. Mas em reais, apesar do processo ter sido hiperinflacionário, porque a emissão de moeda para financiar o déficit público levou a isso, mas sempre tem soluções alternativas, que as decisões são domésticas. Depende do Congresso, depende da vontade pública, depende de cada indivíduo. Quando é em dólar, não depende. Aí é uma vontade soberana de outros países. E dos credores, né, que, por sua vez, são gulosos por natureza. Eu estava com o Lengruber uma vez negociando, em 85, 86. Nós fomos para negociar lá com Bill Rhodes. Naquela época, a coisa mais certa que o governo fez foi negociar com um grupo de bancos. Porque para negociar com cada um não dava. Se pagasse a um e não pagasse a outro, teria problemas. Então vamos negociar com todos e vamos pagar todos conjuntamente. Aí o Lengruber falou na mesa com o Bill Rhodes, até hoje diz, vocês são muito gulosos. Eu falei, Lengruber, os bancos são gulosos por natureza, né? Não tem alternativa. Os credores são gulosos, domésticos não necessariamente. Os domésticos, eles não podem correr o risco de carregar a dívida pública interna como nós estamos carregando em parte, e levarem susto, como levaram em 2003, devido à marcação ao mercado. Quando teve
o programa Collor, na época foram criados fundos de renda fixa. Transferiu-se o risco de carregar papéis, títulos públicos, dos bancos para os investidores. Sob certo ponto de vista, isso aí, em momentos de calmaria, é válido. Agora, em momentos de não calmaria, os investidores, pessoas físicas, correm o risco da oscilação dos preços dos títulos. E em 2003, a LFT, que era um papel sem risco nenhum, só risco de crédito, não tem risco de juros, ele desagiou devido ao risco de não pagar a dívida pública, só pagar desagiada devido à mudança política feita. Óbvio que a PEC vai ajudar, é óbvio que a Fundo da Previdência precisamos dela. Aí que eu vou entrar na função do BNDES. E hoje é uma discussão enorme se ele tem que ficar menor ou não, mas o BNDES tem uma função muito importante na nossa economia. É a única instituição que dá recurso longo. O Brasil vive ainda uma atrofia, porque o longo aqui vira curto. Todos os títulos públicos são vendidos, a não ser em momentos de otimismo exagerado, como foi em 96, 97, o Banco Central vendia pré de 2 anos, final. Mas depois que não tem mais calmaria, como nós não temos tido nos últimos anos, o que acontece? O longo vai ser carregado todo dia com carta de recompra. Então não faz sentido pagar os juros muito elevados para o longo, e já caímos várias vezes nesse tipo de armadilha. Vamos vender longo para mostrar que estamos alongando, e paga-se um yield enorme e depois o longo vira curto. Enquanto nós não resolvemos esse problema trágico que nós temos hoje da área fiscal, não vai ter longo de verdade, vai ter longo de mentiria. O longo hoje, quem dá realmente, é o BNDES em parte, porque ele tem um funding longo, ainda tem um funding longo. Os bancos privados gostariam de dar o longo, mas por quê? Se eles têm custo de oportunidade muito alto no curto prazo. Hoje o juro real está muito elevado, sem risco, com liquidez total. Por isso que realmente as operações compromissadas, que não podem ser culpadas por um desacerto que nós temos hoje, mas elas dão uma rentabilidade sem risco nenhum, e quem quer emprestar longo? Sobra poucas instituições como o BNDES. Por isso que ele é importante na nossa economia. Ele é vital para o longo hoje. O curto, os bancos comerciais preenchem esse espaço. E o BNDES tem uma vantagem. Mesmo com a TLP, ele não tem risco de funding, ele não tem risco friccional. O que quer dizer isso? Quando um banco ele empresta descasado e está curto em seu funding e dá um pouco mais longo, ele, na hora de fazer o refunding, ele pode ter nervosismo no refunding. Já o BNDES não tem nervosismo no refunding, que ele tem uma fonte longa de financiamento. Então, a TLP realmente não é nenhum problema para o banco em termos de competitividade, devido à sua característica de ser um banco longo. O BNDES recentemente virou líder do Banco Central. Era fundamental que isso acontecesse. Não tem sentido um banco como o BNDES ficar nas mãos de instituições financeiras para atuar junto ao Banco Central. Então, na hora do guardar do dinheiro, ele tinha que entrar via XYZ. Não tem sentido. Ele agora, como dealer, ele vai no Banco Central diretamente, se zera diretamente. Isso é muito importante para a instituição BNDES, que hoje está ficando cada dia mais aprimorada também na sua capacidade de fazer intermediações financeiras. Falando sobre essa nossa atrofia, se zerar. Por que tem que se zerar no Banco Central? Porque nós temos uma atrofia brutal hoje. A atrofia é que as nossas reservas bancárias, elas estão atrofiadas por natureza. Faltam reservas bancárias. Por isso que o Banco Central atua diariamente, tomando ou dando. Hoje ele toma. É um oversold e undersold. Por que isso? É porque no Brasil o compulsório é muito alto, tira dinheiro do mercado. O próprio Tesouro tem no Banco Central sua caixa única, que é uma coisa ridícula, mas a Constituição colocou isso. O Tesouro não pode ter dinheiro nos bancos comerciais. E, ao mesmo tempo, a Constituição proibiu o Banco Central de financiar o Tesouro, direta ou indiretamente. Mas quando há um recolhimento enorme de impostos, sai dinheiro no mercado e vai para a caixa do Banco Central. Falta dinheiro no mercado.
Fora o fato que no Brasil também você tem outras anomalias. Você tem o câmbio, que tem o monopólio cambial, que tira recursos do mercado também, o compulsório alto, que tira recursos do mercado. Então, faltam recursos no mercado. Por isso que o Banco Central tem que atuar. Ele, ao atuar, ele atua no dia a dia, não gera riscos, porque faltam reservas e tem que atuar. Com isso, a taxa de juros real das operações compromissadas são muito altas. Como sair dessa armadilha? No dia que nós tivermos um contexto fiscal mais sustentável na frente, o nosso modelo operacional vai ter que mudar, mesmo com essa atrofia das reservas bancárias. Isso é, o Banco Central vai ter que zerar o mercado, não com compromissadas, e sim com papéis finais, para tirar algum risco no mercado financeiro, para que ele possa voltar a emprestar. Quem vai voltar a emprestar hoje, sem risco, se tem uma zerada que lhe dá um retorno enorme? A zerada em si não é a culpada. Isso que é importante dizer. A zerada é uma consequência da nossa atrofia nas reservas bancárias. Como também o overnight, que foi chamado culpado na década de 80 e 90, não foi o culpado. O overnight existe em todos os países do mundo. O grande problema é que hoje nós temos fundo de renda fixa para as pessoas físicas. Antes nós tínhamos a taxa overnight. Mas hoje, com os fundos de renda fixas, os indivíduos correm mais risco que corriam no mercado overnight. Será que não seria o momento de nós também repensarmos o nosso modelo de fundo de renda fixa? A zerada também tem que ser repensada, gera mais risco no mercado. Será que no momento nós pensamos também em tirar o CDI como instrumento que todo dia está corrigindo os ativos financeiros? Mas isso aí só vai ser possível quando o nosso grau de enxergar na frente a parte fiscal estiver razoavelmente facilitada. Senão serão tentativas frustradas. Eu já presenciei no Brasil, desde a década de 80, tentativas frustradas de alongar a dívida. Com aquela vontade de mostrar que estava alongando, pagando o yield enorme, e depois ficava tudo no curto prazo. Também, tentar isentar os investidores externos do imposto de renda sobre títulos públicos para tentar alongar a dívida, também não funciona na prática, porque, no fundo, eles estão curtos também. E se tiver realmente algum frisson cambial, eles vão sair correndo. Ao sair correndo, o Tesouro tem que fazer leilões para recomprar esses papéis para evitar que os juros subam muito. Mas, ao fazer leilão, o Tesouro não faz leilão a preço fixo. É tudo competitivo, porque o mundo mudou. Eu já fiz vários leilões no Banco Central de recompra de títulos públicos a preço fixo. Óbvio, por que eu fiz isso? Quando nós trocamos vários papéis no mercado, papéis que eram, na época, de repente, o Brasil não tinha mais correção monetária. Então, tinha que trocar os papéis todos por papéis pré-fixados ou indexados à taxa de juros. Aí, tirar tudo do mercado. O papel cambial, tira tudo do mercado e coloca outros papéis. Para fazer isso, fazíamos leilões, às vezes, a preço fixo. Tinha que traçar a curva de yield e ver qual vencimento a gente podia comprar. Era possível naquela época, para não criar um problema sistêmico nos mercados, que leilões competitivos não podiam ser feitos. Hoje não tem alternativa. Tudo é competitivo porque o chefe do departamento do Banco Central, cada mês, não vai querer fazer um leilão a preço fixo para depois ele ser acusado de estar favorecendo XYZ. Então, a nossa sistemática operacional no Brasil mudou muito de algum tempo para cá, devido ao medo de correr riscos por parte de quem toma decisões. E hoje é o que está acontecendo em quase todas as nossas instituições, desde o Banco Central ao BNDES. A tomada de risco hoje é muito complicada, devido ao problema pessoal. Eu já passei por isso várias vezes no Banco Central, sei como é que é isso. Se você bobear, você que vai ser identificado como o vilão. Não necessariamente você é o vilão, mas é um problema sério hoje, inclusive para o Banco Central, para atuar um dia, se precisar atuar de novo, em desconto de liquidez, é complicado. Você nunca sabe se um banco está insolvente ou ilíquido, porque os ativos do banco não são todos securitizáveis. Então, o Banco Central fica no escuro, às vezes, quando dá risco com liquidez. E pode ter dado risco com liquidez para um banco que não poderia ter recebido. Se o banco estiver insolvente, ele não pode receber. Então, são essas características todas
de um país que está se reformando, que está se reestruturando. A equipe econômica hoje tem feito um trabalho sensacional, nós estamos conseguindo acertar os passos, na área inflacionária principalmente, sucesso quase total praticamente, e também a PEC é um sucesso, e agora tem essas micro-reformas que são muito importantes, e quando nós tivemos esse cenário que todo mundo deseja há mais de 50 anos, róseo, né, de sustentabilidade fiscal, não a área externa está brilhante hoje. Quando eu recebo, às vezes, alguns bancos lá no BNDES, eles ficam... Qual o risco hoje do Brasil? Qual o risco de investidor não receber? Zero. Reservas internacionais, superávit comercial, conta corrente. Então, nosso rating devia ser muito menor. A capacidade de pagar em dólar hoje aumentou substancialmente. O risco é, se a nossa área fiscal doméstica não tiver uma trajetória sustentável, todo esse cenário que está hoje pode se reverter de novo, como já reverteu várias vezes no passado. Eu tenho a impressão que esses cenários mais catastróficos, que muitos de nós fazemos alguns estudos às vezes, estão menos chegados à nossa realidade hoje, porque nós temos hoje uma liquidez internacional que vai continuar ou não favorável, não sei, se o FED agora for trazer de volta, for tirar esse papel de seu balanço, pode ter de novo algumas tentativas de ruptura nos mercados de capitais internacionais, mas eu não acredito que o Banco Central americano, muito bem administrado, também outros bancos centrais, BCE, então, essas políticas não convencionais, que estão começando a sair um pouco, elas podem demorar um pouco mais a sair. Então, tem financiadores externos para o Brasil, tem liquidez internacional, é só nós fazermos o nosso exercício de casa, como já estamos fazendo, melhor, para nós sairmos do curto para o longo. Aí que o BNDES tem uma função importante para financiar infraestrutura, os próprios estados também, que estão hoje aqui participando para ver seu funding, poderão também ter fundings melhores. Inclusive, eu acho que, à medida que nós tivermos um quadro mais sustentável fiscal, por que não deixar os estados captarem recursos de novo no mercado de capitais doméstico via títulos públicos? Na época que tinham bancos estaduais, óbvio que não podia. Era realmente uma conta conjunta, né? Estados e bancos estaduais. Hoje, como não temos mais quase nenhum banco estadual, porque dada a liquidez que nós temos hoje internamente, por que não permitir que estados voltem a tomar recursos junto a investidores, de tal maneira que tire um pouco o sufoco do governo central de renegociação de dívida dos estados. Agora, esse quadro foi muito traumatizado no passado, devido às dívidas públicas estaduais e municipais, elas foram estrupadas pelos seus bancos estaduais. Então, e o Banco Central teve que socorrer banco estadual, dívidas estaduais, e realmente era problemático naquela época. Então, os títulos públicos estaduais saíram do mapa. Como também era muito difícil administrar, monitorar a ética comportamental dos estados e municípios. Mas hoje é muito mais fácil, é tudo feito via Bloomberg, via terminal, não tem mais aquela dificuldade de fazer leilões para publicar em diários oficiais que tinham muitas armações. Hoje as coisas são mais transparentes. Então, por que não, em outro contexto, não viabilizar a volta dos títulos públicos estaduais e municipais para tirar um pouco o sufoco dos municípios e dos estados? Veloso, esse tipo de recado que eu gostaria de dar aqui, dizendo o seguinte: o Brasil caminha para a normalidade. Normalidade em dólar já está aí. Normalidade em nossa moeda, em real, é uma normalidade política, necessariamente política. Em dólar, não. Em dólar é mais técnica. Em real, é política. Então, por isso, a decisão está com nossos políticos. Obrigado.